Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky. Faz bastante tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Mas agora eu vou estar mais presente aqui com vocês. E hoje eu vim fazer o evangelho. E eu espero muito que vocês gostem. E não deixem de se inscrever, tá? Curtir, comentar se vocês gostaram do evangelho, o que acharam. E seguir o Eduardo, né? @esabag no Instagram. E me seguirem também, @VickyRaiz. E que podemos aí ter um ótimo evangelho. Então já peguem o copo de água, peguem garrafa de água, coloquem pro animalzinho de estimação de vocês, coloquem pros parentes, coloquem pra quem vocês quiserem. Mas peguem o copo de água porque é muito importante. E vamos lá. Eu faço o evangelho, gente, um pouquinho diferente, tá? Eu leio, conforme eu vou lendo, eu já vou explicando pra que eu não me perca e pra que vocês também não se percam, tá bom? Então, quem quer acompanhar com o livro, podem pegar também. Hoje o texto vai ser o esquecimento do passado, tá? Que fica no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá bom? Então eu vou fazer a prece de iniciação e a gente inicia. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar realizando o Evangelho no dia de hoje. Que o Senhor mande seus emissários na casa de cada um que estiver realizando esse Evangelho. Que fluidifiquem as nossas águas, que iluminem a nossa mente, que retire todos os espíritos obsessores que tiver e que possam me dar aqui uma boa intuição, um bom entendimento do Evangelho que todos nós podemos entender. Iniciamos agora o Evangelho, que assim seja. Bom, gente, vamos lá. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Então aqui ele já começa falando que as pessoas que acham que se lembrassem do passado, de outras existências, de outras vidas, fosse mais benéfico, tá errada, porque aqui ele deixa bem claro, ó. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Então, Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele estabeleceu isso, então é porque é útil. Vamos lá. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou deixar exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Então, aqui ele fala que se a gente soubesse, né, do nosso passado, muitas vezes poderia deixar a gente pior do que a gente está nessa vida. Que aqui ele usa exemplos, né? Exaltar o nosso orgulho, né? Ou mesmo, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio, né? Nos humilhar estranhamente. Então, assim, não faria bem para nós saber do nosso passado, né? Aí ele começa aqui. O espírito renasce, frequentemente, no mesmo meio em que viveu, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Então, aqui ele está falando sobre o nosso espírito, que a gente tem uma família espiritual, né? A real é que todos nós somos irmãos, né? No final das contas. Mas a gente nasce com os mesmos espíritos, que a gente tem várias e várias vidas, para poder passar por várias experiências. Então, as pessoas que estão ao seu redor aí, você conhece de outras vidas. E nessa vida agora, você vem muitas das vezes para resolver questões do passado. Seja a pessoa resolver com você ou você resolver com a pessoa. E daí ele fala aqui. Se reconhece nelas as que odiou. Talvez seu ódio se revelasse em todos os casos. Seria humilhado diante do que houvesses ofendido. Então, aqui ele fala que se uma pessoa lembrasse, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, que é uma amiga minha, foi uma inimiga minha do passado, e eu prejudiquei ela muito no passado, porque isso era normal, tá, gente? Não se culpem por isso, não. Antigamente, hoje, como estamos, com as leis, com tudo como tá o mundo, estamos muito melhor do que estávamos há 50, 100 anos atrás, sabe? Antigamente era cada absurdo que a gente vivia, que era só Deus. Então, assim, como que eu reagiria sabendo que eu prejudiquei muito essa pessoa? Prejudicar real, sabe? Não é tipo prejudicar. Machucar, maltratar. A gente fazia muitas coisas ruins antigamente. E tudo era normal, né? Fazer o quê? E ela também tivesse me prejudicado. A gente teria ódio uma da outra. A gente não conseguiria resolver, né, as questões do nosso passado nessa vida. Porque a gente ia lembrar do que a gente tinha feito, né? Ou do que a pessoa tinha feito pra nós. Aí ele fala aqui. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que
nos é necessário e pode nos bastar a voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, olha só que perfeito esse parágrafo. Ele fala que Deus nos deu para o nosso adiantamento, tá? Justamente o que é necessário pra gente. Deus já deu tudo o que é necessário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa pagar nossos débitos, para que a gente possa, né, resolver todas as nossas questões e evoluir. Porque a gente tá aqui na Terra para basicamente isso. A Terra é um planeta de prova e expiação. Então a gente vem passar aqui, pagar nossas expiações, né, superá-las e, consequentemente, evoluir. Olha só que legal. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Então, olha só que legal. Nossa, linda essa frase, que ele fala assim, o homem traz o que adquiriu. Então, todas as nossas faculdades que a gente adquiriu ao longo de outras existências, ou até em espírito, no plano espiritual, né, que é a nossa verdadeira vida, né, a verdadeira vida real, a gente nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Então, quando a gente vem existir, seja no planeta Terra, né, seja em outros planetas, claro que outros planetas também têm uma outra forma, mais evoluídos, como Sirius, etc. Mas vamos dizer, planetas igual a Terra seria da mesma forma. É um novo ponto de partida. É um início. É quando você pode fazer diferente, entendeu? O que você cometeu de erro no passado, você pode fazer diferente agora. É como se fosse uma oportunidade nova de você se melhorar e evoluir. E aí ele fala aqui. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal. E suas tendências más atuais são um indício do que resta nele a corrigir. Então, olha só que legal. Muitas pessoas já me perguntaram, Vicky, como que eu sei quem eu fui em outras vidas, etc. E isso é um exercício muito simples. Você pega as suas características, tanto boas quanto ruins, que você tem aí, que você vai saber como você era no passado. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito orgulhosa, era porque você era muito mais orgulhoso no passado, e você vem trazendo e trabalhando nisso a cada vida que você, cada existência que você tem, né, no caso. Agora, se você por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu falo até demais. E isso também eu trouxe, isso se torna uma qualidade. Então, tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos, analise em você, porque você traz, sim, de outras vidas. E aqui ele deixa muito claro que a gente é punido pelo que fez o mal, porque Deus é justo, né? Então é claro que o que é ação, reação. Se a gente cometeu um ato ruim, a gente vai pagar por ele. E bom também, né? A mesma coisa. E aqui ele fala, as suas más tendências atuais são um indício do que resta nele a corrigir, ou seja, as suas más inclinações. Se você é orgulhoso, se você é egoísta, se você tem muita raiva, muita cólera, muito ódio, você tem que trabalhar isso em você. Porque você vem com esse propósito de trabalhar isso em você. Que é a famosa o quê? A reforma íntima. Que tem vídeo no canal, inclusive, da reforma íntima. Vão assistir porque vocês vão amar. Sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal. Ele dá a força para resistir às más tentações. Então ele fala da nossa vozinha da consciência, né? Aquele negocinho que a gente sente quando a gente tá fazendo alguma coisa errada, que a gente sabe que não deveria estar fazendo aquilo, mas a gente tá fazendo aquilo, né? Então a gente sente aqui, parece que vem, eu sinto muito isso, sabe? É uma intuição muito forte que, ai, eu não deveria estar fazendo isso, ou ai, eu não deveria ir por esse caminho, sabe? Ela vem aqui pra nos ajudar, né? Que é uma forma do nosso espírito se manifestar, de falar com a gente. Tanto o nosso próprio espírito quanto um anjo da guarda, por exemplo, né? Vem adverter o que é bem ou mal e lhe dar força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão a vida corporal, ou seja, já fala aqui, a gente em espírito, a gente lembra das nossas outras existências. Claro, talvez não todas, né? Porque no livro Nosso Lar, de André Luiz, inclusive recomendo, que é muito bom, né? Foi psicografado pelo Chico Xavier, mas pelo espírito André Luiz, fala uma parte lá que o André tá aprendendo, que às vezes nem todas as existências você pode saber, né? Porque ainda você não está apto a saber sobre aquelas existências. E aí os espíritos, eles sabem certinho as que você pode saber, as que vão te ajudar a evoluir e as que ainda você não pode saber. Então, esse livro ensina muitas coisas legais sobre o plano espiritual. Então, se você quer ter uma base, leia o Nosso Lar ou escute, né, a radionovela ou o audiolivro, o que você acha melhor. Porque vai te dar uma base muito legal sobre isso que eu tô falando e sobre muito mais coisas.
Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma a lembrança do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a quem tem lugar na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez nas vésperas e nos dias precedentes. Então, aqui ele está falando, que eu tinha falado, que o espírito retoma a lembrança do passado, né, quando a gente está em espírito, e ele deixa bem claro aqui que ele fala, é só uma interrupção momentânea. Então, isso tudo é momentâneo. A gente não saber disso agora, encarnados, é momentâneo. Depois, quando a gente está em espírito, a gente lembra, tá? Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais. Ou seja, então aqui ele já fala que a gente nunca perde nossas lembranças. Porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, ou seja, quando estamos lá, né, tirando um soninho, quando o espírito goza de uma certa liberdade, o espírito tem a consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre e que sofre justamente. Ou seja, quando a gente está lá dormindo, que nosso espírito pode ter uma certa liberdade, ele lembra do passado, ele sabe o porquê que ele tá aqui, ele sabe o que ele tem que fazer e ele sabe o porquê que ele sofre. Então, assim, gente, o Chico Xavier já falava, né? Ninguém erra de interesse. Então, tudo que acontece na sua vida é porque deveria acontecer. Claro que temos uma lei de Deus aí que é o livre-arbítrio, e usar o seu livre-arbítrio muito bem. Você tem um cronograma para poder seguir da sua encarnação. Então, assim, você sabe o que vai acontecer, você sabe por que está pagando expiação, você sabe por que está passando por provas, entende? O espírito tem a consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre justamente. A lembrança não se apaga, senão durante a vida exterior de relação, ou seja, a lembrança só se apaga aqui na vida material, na vida encarnada, quando a gente está acordado aqui, vivendo, né, a experiência aqui na Terra. Mas a falta de uma lembrança precisa que poderia ser penosa e prejudicar as suas relações sociais. Ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então, aqui ele tá falando, né? Ele fala sobre a falta de uma lembrança que poderia ser penosa, ou seja, uma lembrança nossa, do passado, que poderia ser prejudicial, que poderia a gente ficar pior e nem resolver o que a gente veio para resolver. Ele cria novas forças para poder ultrapassar por isso quando ele está em espírito. Então, assim, quando você está em espírito, você pode aproveitar tudo que você sabe, tudo que você lembra e buscar evoluir e crescer. E aí, quando você, né, acorda, você ficar em paz. E encarnados também, acordados, é de extrema importância que a gente estude o espiritismo, né, a espiritualidade, para poder entender o porquê que nós sofremos, o porquê que nós passamos por expiações, porque, né, a vida não é como a gente queria, né, que a maioria das pessoas fala, eu queria ter uma vida perfeita, etc. Não. Então, assim, quando a gente entra no espiritismo, a gente tem resposta para todas as nossas perguntas, sem nenhuma questão faltando. A gente tem tudo. Então, basta a gente se aplicar e buscar evoluir e entender que a gente tem que melhorar nossas más inclinações, né? Buscar auxiliar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, entender que todos nós somos irmãos e viver aqui a experiência terrena da melhor maneira possível, né? Basicamente é isso. Mas o fato da gente esquecer é algo bom. Nunca vejam o véu do esquecimento que Deus coloca sobre nós como algo negativo, porque acaba nos ajudando para que a gente possa pagar nossos débitos e nossas expiações que a gente veio aqui nessa vida resolver com outras pessoas, ok? Agora eu vou fazer a prece de encerramento. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de ter realizado esse evangelho. Obrigada por ter me intuído para ter feito uma boa leitura. Obrigada a todos os bons espíritos que estiveram na casa de cada um realizando o evangelho. Que o Senhor possa sempre nos abençoar e que podemos cumprir aqui as nossas missões. Muito obrigada, que assim seja. Então, agora vocês tomem a água de vocês, tá? Porque tá fluidificada. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esquecem de comentar, curtir e compartilhar com seus amiguinhos para eles poderem se espiritualizarem e fazerem o evangelho. E me falem se vocês gostaram desse tipo de evangelho, porque normalmente no meu Instagram eu faço live também de evangelho de terça-feira, tá? Pra quem quiser ver lá, é @vicraiz. E eu faço dessa maneira, eu vou lendo e vou explicando. Então eu quero saber se vocês gostam, porque eu vou continuar fazendo dessa maneira daí, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima!